Será que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode ser levado perante o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia, o TPI, para julgamento de possível crime contra a humanidade? Primeiro, será que o ministro Alexandre de Moraes tem cometido crimes contra a humanidade? E mais, se ele tem cometido crimes contra a humanidade, será que ele pode ser julgado perante o TPI, o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional? Fica comigo até o final desse vídeo, presta atenção que você vai compreender isso de uma forma muito tranquila, beleza? Primeiramente, eu gostaria que você se atentasse ao seguinte, aqui nós vamos observar objetivamente. Aqui não é esquerda, não é direita, não é petismo, não é bolsonarismo. Aqui é simplesmente dados objetivos e uma análise técnico-jurídica da lei, mas de forma que seja apreciável por você, que você consiga compreender. Então você tem que primeiro se desfazer das ideias de lado, né? Se separe das ideias de lado para você conseguir compreender. Você não pode começar a pesquisar sobre esse assunto partindo do pressuposto de que você sabe de uma coisa, tem certeza de uma coisa, acredita numa coisa e isso está certo, né? Porque dificilmente você, acreditando em uma coisa, vai conseguir ser convencido do contrário. E eu não tenho o propósito de convencer do contrário. Na verdade, eu tenho o propósito de te mostrar objetivamente na lei a respeito desse assunto e ao final eu vou te responder se o ministro Alexandre de Moraes pode ou não ser levado ao julgamento perante o TPI, tá certo? Então fica comigo, se acalma, vamos devagar que você vai compreender. Primeira coisa, eu vou trazer para você na tela aqui, notícia que saiu no site do Senado. O Senado divulga o seguinte, olha, Marcos Duval defende que Tribunal Penal Internacional julgue Alexandre de Moraes. Bom, então o senador Marcos Duval utilizou a tribuna do Senado Federal para indicar a necessidade de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seja julgado perante o TPI, né? Então, se o senador afirma isso, ele clama por isso, ele pede por isso, ele usa a tribuna do Senado para que seja feito, bom, então certamente ele acredita nisso, né? Ele acredita que realmente o ministro Alexandre de Moraes praticou algum daqueles crimes que são, em tese, de competência do Tribunal Penal Internacional e por isso ele deveria ser levado a julgamento perante o tribunal. O texto da notícia divulga aí, olha, em pronunciamento no plenário desta segunda-feira, 11, o senador Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, afirmou esperar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seja denunciado ao Tribunal Penal Internacional por violações de direitos humanos. O senador declarou que seu objetivo é defender a Constituição e que sua atuação em fóruns internais tem como foco combater o que considera de abuso de autoridade. Qualquer Estado signatário pode oferecer uma denúncia. Meus caros, evidentemente, o Brasil é um dos signatários do Tribunal Penal Internacional. Na verdade, do Pacto Federativo, da Convenção Federativa, né, da Convenção entre Estados, que promulgou o Estatuto de Roma. Então, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma e, portanto, então, o Brasil se submete à competência do TPI, assim como vários outros países, beleza? Assim como também o Brasil é signatário de outros tratados, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, as convenções da ONU. Então o Brasil faz, nas suas relações internacionais, sempre com base naquela independência, soberania do Estado, ele tem tratados e convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário e foram internalizadas no Brasil. Aí o que eu queria levar você diretamente agora, lá para o decreto 4.388, que promulga o Estatuto de Roma no Brasil, né? Então, o Estatuto de Roma, uma vez que foi aprovado pelo Congresso, passa a ser ratificado pelo Brasil a partir do momento que é promulgado pelo presidente da República. E aí eu levo você aqui para a competência do Tribunal Penal Internacional, a competência criminal. Lá no artigo 5º do Estatuto de Roma, nós temos o seguinte: a competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá a competência para julgar os seguintes crimes. E aí é apresentada a relação dos crimes que serão julgados perante o TPI, Tribunal Penal Internacional. Crime de genocídio, crime contra a humanidade ou crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão. Vamos lá. Vamos agora, vamos prestar muita atenção aqui e eu acredito que você, sem fanatismo, você vai compreender o seguinte. Crime de agressão, o crime de agressão diz respeito a uma agressão externa. Não tem, pelo menos não prática do ministro Alexandre de Moraes. Não tem uma agressão externa, isso é tranquilo.
Crime de guerra? Também não. Não tem crimes de guerra. Não há aquele que se possa indicar como os crimes de lesa pátria, por exemplo, na conduta do ministro enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Certo? Beleza. Crime de genocídio? Também não. Não tem como. Né? Aí restaria, então, supor a prática de um crime contra a humanidade. Aí tudo bem, né? Eu acredito que seja essa a conotação que o senador tenha conferido à interpretação do Estatuto de Roma ao atribuir ao ministro do Supremo Tribunal Federal a possível prática do crime contra a humanidade. Agora, o que acontece? A intervenção do TPI, assim como de outras cortes, mas assim, só o TPI que vai ter uma competência penal, uma competência criminal em face do indivíduo. As demais cortes, elas vão julgar não o indivíduo, mas o Estado. Né? Já o TPI vai julgar o indivíduo, vai julgar a pessoa, inclusive as pessoas que já foram condenadas pelo TPI. O que acontece? Essa competência do Tribunal Penal Internacional, ela é complementar em relação à competência da jurisdição interna. Então, qual seria a situação? Uma situação em que a jurisdição interna não fosse capaz de solucionar os eventuais conflitos surgidos e praticados por um indivíduo, por exemplo. Então, você pega um caso em, por exemplo, um ditador. O indivíduo deu um golpe de Estado, se tornou ditador, né? Sob um regime totalitário, então toda a população está sob julgada, as forças bélicas ou policiais ali têm o controle de toda a população, e esse ditador passa a cometer crimes contra a comunidade, contra a população, contra as pessoas que vivem no território. Então não tem como, ninguém ali vai conseguir insurgir-se contra aquele indivíduo, ninguém vai conseguir insurgir-se contra o ditador. Aí nesses casos, claro, tem que ter a competência do Tribunal Penal Internacional, porque somente o tribunal que está acima dos países, então acima da organização nacional, é que seria capaz, então, de, por exemplo, expedir uma ordem de prisão. Inclusive é o caso, por exemplo, lá da Rússia, em que o Tribunal Penal Internacional expediu uma ordem de prisão contra o Vladimir Putin. Mas dentro do estado dele, ele não está sendo punido. E lá, claro, ele está cometendo um crime não contra o seu povo, mas contra o outro povo, no caso, as pessoas lá na Ucrânia, durante essa guerra que eles travam. Então, veja só, a gente vai compreender que a competência do Tribunal Penal Internacional se destina a esses casos em que, de fato, não há uma sujeição interna dentro do Estado para responsabilizar aquele indivíduo. Então, o indivíduo comete os crimes, muitas vezes são chamados de crimes lesa pátria, são crimes excepcionalmente graves, e, portanto, há necessidade de uma atuação do Tribunal Penal Internacional. Não me parece que seja esse o nosso contexto nacional. Por quê? Como eu já trouxe para vocês aqui outras vezes, a nossa Constituição já estipula as responsabilidades ali de cada um dos indivíduos que são atores de poderes no Brasil. Então, hoje, nós temos, eu digo isso, eu falo para vocês aqui, nós vivemos em um regime democrático de direito, sob um prisma constitucional. Sob um prisma constitucional. Dessa forma, nós não temos que se dizer que não há solução jurídica para os problemas existentes no Brasil. Há três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder executivo, inclusive, em 2016, sofreu um impeachment e a presidente, naquela época, foi deposta. E ela foi deposta legitimamente, porque o Congresso Nacional se valeu das ferramentas que estão consagradas na Constituição. Portanto, não haveria o que se falar de ilegalidade, golpe. Não teve golpe. Em 2016 se utilizou as ferramentas constitucionais. Agora, por exemplo, se o senador ou qualquer outra pessoa argumenta que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem praticado crimes contra a humanidade, certamente isso se configura também um crime de responsabilidade, na medida em que evidencia a práticas ou comportamentos que são incompatíveis com o cargo. Sendo, então, os comportamentos ou as situações praticadas pelo ministro incompatíveis com o cargo, o Senado tem a atribuição tranquilamente para processá-lo e julgá-lo pela prática de crime de responsabilidade. Acabou. É isso. A atribuição e a ferramenta para a solução desse problema está na Constituição. Isso é a respeito da Constituição, ou como muitos gostam de falar, isso está dentro das 4 linhas. Agora, veja só, você não pode falar assim que os congressistas não estão fazendo nada porque os congressistas estão acuados. Pô, isso não é verdade. Sabe por que não é verdade?
Porque se os congressistas não estão adotando nenhuma providência, significa que eles estão de acordo com a conduta. É exatamente isso. Não é porque o indivíduo não age conforme você entende que é o correto, que significa que ele está errado e você está certo. Não é porque você acredita em uma coisa, aquilo que você acredita está correto. Na verdade, o indivíduo pode ter pensamentos diferentes do seu. Então, os senadores, por exemplo, e esse é o caso específico, em se tratando da análise de crime de responsabilidade, estão convencidos de que não há um crime de responsabilidade. Se não há um crime de responsabilidade, ora, não há que se falar, então, na atuação dos membros do Senado Federal. E é simplesmente isso. Por mais que isso doa a você, porque você, de repente, está convencido de que os congressistas estão completamente reféns do Poder Judiciário, isso, na verdade, pode ser simplesmente que os congressistas não estão convencidos da existência do crime de responsabilidade. Pelo menos não a maioria deles. O que é necessário, então, é que haja uma reformulação do Senado, e aí a maioria dos senadores, então, vão entender pela existência de crime de responsabilidade e vão responsabilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal caso se verifiquem que há a prática de crimes de responsabilidade. Simplesmente é isso, né? Isso, é claro, isso faz parte de um debate, de uma discussão que cabe a todos nós como brasileiros, né? Cabe a todos nós buscarmos conhecimento. Agora, a única coisa que a gente tem que tentar dissociar da nossa convicção é o seguinte: não é porque eu acredito em uma coisa que ela é certa. Percebe que às vezes a gente está errado. Eu já estive errado várias vezes, posso estar errado nesse momento, né? Quando digo que a maioria dos senadores não concordam com a análise de crime de responsabilidade porque eles se convenceram disso. Mas a verdade é que não é porque a gente acredita numa coisa, a gente sempre vai estar certo. Às vezes a gente acredita em uma coisa, mas nós estamos errados, né? E é exatamente isso que nos leva a crer em coisas que são equivocadas. Quando a gente acredita em uma coisa e por acreditar acha que a gente está certo. E aí quando a gente vê informações que vão de encontro àquilo que a gente acredita, aí a gente reafirma a nossa crença de que a gente está certo. Mas como é que pode ser mentira se eu estou acreditando nisso e fulano está falando a mesma coisa que eu estou falando? Beleza? Mas eu falo para vocês com tranquilidade, como professor de Direito Constitucional, nós temos uma Constituição que tem sido respeitada. É claro, há condutas e há comportamentos ali. Eu, particularmente, eu acho que há certas condutas, tanto do ministro Alexandre de Moraes, quanto, por exemplo, do ministro Luiz Roberto Barroso, que configurariam ali uma atividade político-partidária. Mas não cabe a mim decidir isso, cabe ao Senado. O que me cabe é o seguinte: escolher um representante para o Senado, assim como a você. Então você vai escolher o seu representante nas próximas eleições, e se você deseja que isso aconteça, você tem que cobrar do senador. A gente tem que buscar que a solução para os problemas partam de dentro da Constituição. Nada de ruptura. E eu falo disso faz bastante tempo já. Esses dias eu vi um vídeo num canal tem um outro canal que é Policial Preferido, que eu gravava vídeos antigamente, vi um vídeo de setembro de 2021. Setembro de 2021, que eu falava justamente isso. Nunca uma solução de ruptura, de rasgar a Constituição, de quebrar, é o bom. Na verdade, o bom é a gente fortalecer a nossa Constituição, buscando a solução para os problemas dentro da nossa Constituição. Mas, respondendo à pergunta que foi formulada no início, será que o ministro Alexandre de Moraes pode ser processado perante o tribunal? Bom, com toda certeza pode ser apresentada a documentação perante o Tribunal Penal Internacional, já que o Brasil é signatário. Agora, se o Tribunal Penal Internacional vai julgá-lo, processá-lo e eventualmente condená-lo, eu acredito que não. Eu acredito que isso não vai acontecer. Provavelmente a solução para os nossos problemas aqui no Brasil se darão a partir da Constituição Federal, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo. Forte abraço.